Deixa eu voltar aqui ao assunto envolvendo este jovem aqui de Londrina e toda essa polêmica dos vídeos que ele gravou. Tem muita gente me pedindo aqui no WhatsApp para ouvir novamente o que ele disse, muita gente que está chegando agora para ouvir de novo. Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar de novo, eu quero saber a tua opinião sobre esse pedido de desculpas que a gente recebeu na voz dele, é ele falando, mas antes, vamos conferir a reportagem que a Daniela Calçavara preparou. Uma reportagem completa sobre essa história, ouvindo inclusive o promotor público Paulo Tavares. O Ministério Público entrou na investigação desse caso e pediu à polícia que faça o mesmo. Vamos acompanhar. Na sequência, nós vamos ver o que ele disse e eu quero que você mande a sua opinião através do WhatsApp. Na universidade onde o estudante faz o curso de Direito, em São Paulo, capital, milhares de pessoas participaram de manifestações nesta terça-feira. O vídeo, que provocou tanto repúdio, começou a circular logo após o segundo turno das eleições presidenciais no último domingo. O estudante de 25 anos aparece fazendo uma série de ameaças. Indo botar o som de Zezé, armado com faca, pistola, diabo, louco pra ver um vadio, vagabundo com camiseta vermelha, já matar logo. Ó, tá vendo essa negraiada? Vai morrer, vai morrer! Em nota, a reitoria da Universidade Mackenzie informou que o aluno foi suspenso preventivamente e que pode ter outras sanções, de acordo com o Código de Decoro da instituição. O escritório de advocacia, onde ele fazia estágio, anunciou a demissão assim que teve acesso ao vídeo. Pedro Baleotti, de 25 anos, também se manifestou por nota. Disse que foi um erro, que se arrepende e pede desculpas a quem se sentiu ofendido. Ele afirma que não é racista nem violento. Apesar do pedido de desculpas, a situação do estudante pode se agravar. Além de ter sido suspenso da universidade e demitido do escritório onde fazia estágio, Pedro Baleotti pode responder criminalmente pelos seus atos. O Ministério Público já fez um pedido de abertura de inquérito policial para investigar a conduta do estudante por apologia a crimes e racismo. Para o promotor que fez o pedido, a conduta criminosa está bem clara e, por ter sido divulgada em redes sociais, a pena pode ser agravada. E, sem dúvida, ele está praticando, está incitando o preconceito, a discriminação de cor, de raça, e, por isso, ele está sujeito, sim, a ser responsabilizado criminalmente pela prática desse crime que foi cometido pelas redes sociais, ou seja, ele foi divulgado esse crime pelas redes sociais, ele mesmo divulgou, e por isso ele vai ter uma pena elevada, agravada, de 1 a 3 anos, e vai ser agravada, vai passar a ser de 2 a 5 anos de reclusão, além da multa. Ele afirma que tem recebido muitas denúncias de racismo e que esse tipo de conduta não pode ficar sem punição. Lamentamos que esse comportamento tenha partido de um estudante de direito que conhece a Constituição, deveria conhecer a Constituição e deveria respeitá-la. A própria Constituição Federal estabelece que não é possível que não será permitido nenhum tipo de discriminação de qualquer natureza. Bom, eu estou vendo aqui as opiniões que as pessoas estão mandando através do WhatsApp e a tua participação aqui é muito importante. Eu quero muito saber o que é que você pensa desse caso depois de tudo isso. Um caso mostrado ontem com absoluta exclusividade, em primeira mão, pelo jornalismo da RIC TV. Nós temos agora um vídeo que o próprio Pedro Baleotti, que é esse estudante, nos mandou, um áudio, onde ele pede desculpas. Ontem, através dos advogados, ele já tinha emitido nota, mas aí a nossa produção conversou com ele. Ele não quis gravar a entrevista, mas aceitou mandar esse áudio pedindo desculpas, falando do ato, do que ele praticou, da repercussão desses vídeos. Eu quero que você, que já tem conhecimento de toda a reportagem, de toda a história, ouça novamente o que ele disse e, na sequência, eu quero a tua opinião. Você perdoa? Ele está pedindo desculpas nesse áudio. Foi um ato impensado. A gente sabe que todo mundo pode errar em algum momento da vida. Não significa que ele não vai responder pelo porte da arma, por essas acusações, por essas injúrias racistas. Mas o que é que você pensa dessa história depois de tudo isso e depois de ouvi-lo? Vai mandando a sua opinião, que eu quero saber na sequência. Vamos de novo com o áudio que ele nos enviou. Queria pedir desculpa pelo meu vídeo que foi gravado.
pelo sentimento de sofrimento que todas as pessoas sentiram por conta de uma fala infeliz minha. Queria pedir as minhas sinceras desculpas a todos que se sentiram ofendidos, a minha família, todos os meus familiares, meus amigos, e dizer que eu não sou racista, não sou uma pessoa violenta, não tive a intenção de ofender nenhum grupo, nenhuma pessoa. Quem me conhece sabe dos meus valores, da minha criação, da onde eu vim, da minha história, e estou sofrendo diversas ameaças, meus familiares, por uma coisa que eu não sou, por uma fala infeliz, equivocada, e é isso. Perdão pelo sentimento que eu causei nas pessoas. Por favor, pode colocar o WhatsApp aqui do lado. É você opinando, é você falando do que pensa dessa história aqui. Nós, como jornalistas, nós que praticamos o jornalismo aqui com responsabilidade, e uma das características básicas do jornalismo responsável é ouvir os dois lados. É sempre ouvir as duas partes. Desde ontem eu estou falando aqui. O espaço está aberto para a defesa, para o próprio estudante falar. E hoje ele nos enviou esse áudio. E a gente, claro, mostra aqui, até porque a gente é imparcial. Eu quero saber de você, o que é que você pensa depois de tudo isso, desse pedido de desculpas. Isso é muito feio, não tenho dúvidas, gente. O que ele fez, e ele fala de arrependimento aí nesse vídeo, né? Que se ele tivesse pensado bem, que ele não voltaria a fazer isso. Tem que ser processado sim, só lembrando que esse pedido de desculpas não significa que ele vai deixar de responder, tá? Ao processo que o Ministério Público está movendo contra ele. E aí vai responder pela arma, vai responder pelas injúrias racistas. É óbvio, vão querer descobrir de onde é que ele arrumou essa arma. Por que é que ele está com ela? Tudo isso vai ser investigado. Racista tem que ser preso, não perdoa, merece cadeia. O pessoal achando ridícula a atitude dele ter gravado esses vídeos. Aí, ó. É o povo falando aqui, ó. Quando você vê esse WhatsApp bombando aí, isso, graças a Deus, é a companhia de você de casa que cada vez vai aumentando mais, tá? E a gente fica muito feliz. A diferença aqui do jornalismo da RIC TV Record para os outros é que aqui você fala, tá? A diferença é que aqui a tua opinião é muito importante. Eu quero te ouvir. Por isso que a gente usa o WhatsApp, que é uma ferramenta que todo mundo usa, todo mundo fica com o celular na mão. Então eu quero ter a tua participação aqui, isso é sempre muito importante, ó. As pessoas dizendo que não perdoam, cadeia, não acreditam no arrependimento. Repito, o nosso papel aqui é esse, é ouvir os dois lados, e a gente fez questão de colocá-lo para falar, até porque a gente ouviu o Ministério Público, até porque a gente ouviu entidades de defesa dos negros, das minorias, até porque a gente mostrou ontem aqui o depoimento de advogados, de gente falando dessa história, e é assim que se faz um jornalismo de verdade, tá? Ouvindo todos os lados. Muito obrigado a você pela participação também através do WhatsApp, tá? E eu fico muito feliz de saber que você, meu amigo, você, minha amiga, confia na gente para emitir a sua opinião. E uma história como essa, tá? Só faz a gente pensar mais uma vez naquela máxima, né? Será que eu devo mesmo falar isso? Internet não é terra de ninguém, tá? Então não sai falando, que você vai ter que responder as consequências disso. E é o que eu disse. Ainda que ele se desculpe, ele vai responder a esses processos, a essas denúncias feitas pelo Ministério Público, tá? Pensar duas vezes antes de falar, minha avó já dizia isso, ó, isso nunca sai de moda não.